Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol batia forte no asfalto rachado daquela estrada deserta, perdida entre El Paso e a fronteira mexicana. O ar parecia vibrar acima do asfalto, como se o próprio calor quisesse derreter tudo. Nenhuma nuvem no céu, apenas aquele azul implacável, seco e opressivo. As iucas e os cactos erguiam suas sombras finas como as garras de um deserto faminto. Apenas o rugido de um motor quebrava o silêncio, ecoando como um trovão mecânico pelas extensões áridas. A motocicleta Harley Davidson preta parou lentamente no topo de uma colina remota. A silhueta de John Carter se destacava no horizonte, uma silhueta negra contra um fundo dourado, imóvel como uma estátua. John, 32 anos, ex-oficial de inteligência militar, desceu da motocicleta lenta e precisamente, como se tivesse ensaiado aquele momento 1000 vezes. Seu rosto, curtido pelo sol e por anos de trabalho de campo, exibia uma barba por fazer. Ele tirou o capacete, deixando o vento do deserto soprar em seus cabelos úmidos de suor. Sua jaqueta de couro preta, gasta e empoeirada, ainda trazia o brasão desbotado da 75ª Divisão Aerotransportada, um falcão de asas abertas. Quase apagado pelos anos. Era um vestígio, um fantasma do seu passado. Ele havia jurado nunca mais usar aquele brasão. E, no entanto, ele o guardava. Como um lembrete. Como um peso. À sua frente, o deserto se estendia até onde a vista alcançava. Quilômetros de rochas ocre, silêncio esmagador e solidão. Uma beleza brutal, mas perfeita para o que ele estava prestes a empreender. Ele desligou o motor. O silêncio se instalou imediatamente. Um silêncio absoluto, denso, quase vivo. John olhou nervosamente para seu relógio militar .14H47. Ele respirou fundo. O cheiro de couro aquecido, poeira e adrenalina. Então ele fechou os olhos. E uma lembrança passou pela sua mente, tão clara quanto um tiro no meio da noite. Um quarto escuro. Luzes fluorescentes piscando. O cheiro de sangue. Um homem amordaçado, amarrado a uma cadeira. Seu olhar em pânico, suas mãos trêmulas. E os gritos, aqueles gritos abafados que ainda perfuravam o silêncio de suas noites. A voz de seu superior ecoou em sua cabeça. Ele não é um civil, Carter. Ele é perigoso. É só um instrumento. Você faz o que mandam. Mas John sabia. Ele tinha visto medo nos olhos daquele homem. Medo humano. Medo real. E naquele dia, algo quebrou dentro dele. De repente, ele abriu os olhos, como se acordasse de um pesadelo. Enxugou uma gota de suor da têmpora. Não é hora de desistir, ele murmura. Suas mãos tremiam levemente. Ele as cerrou em punhos. Tudo ia ser decidido agora. Ele sabia disso. Era o ponto sem retorno. O sol vibra. A princípio, era quase imperceptível, como um batimento cardíaco subterrâneo. Então, aos poucos, o tremor se intensificou, fazendo grãos de areia e pedrinhas dançarem no chão seco. Os pássaros do deserto voaram para longe em pânico, como se pressentissem algo anormal. Ao longe, na orla da paisagem ensolarada, uma coluna de poeira se formou, subindo lentamente em direção ao céu. Cresceu, engolfando o horizonte em um redemoinho ocre. Então veio o estrondo. Profundo. Rítmico. Como uma tempestade mecânica anunciando uma guerra. Menos de 5 minutos depois, 50 UVs militares surgiram no horizonte. Em formação cerrada, os veículos avançavam como um exército de ferro e fogo, engolindo o chão com o som de motores roucos e pneus cantando. Cada UV ostentava a insígnia de uma unidade de elite, resposta rápida, sinalização e vigilância aérea. O tipo de mobilização só é necessária quando há uma ameaça nuclear, ou um segredo perigoso demais para ser revelado. John Carter ficou parado, sozinho, imóvel, como uma rocha no meio da tempestade. O comboio diminuiu gradualmente a velocidade, num balé perfeitamente coreografado. Os motores ainda rugiam enquanto os veículos formavam um amplo círculo ao redor, a cerca de 100 metros de distância. O espaço estava cercado. Sem pontos cegos. Sem escapatória. Então, de repente, tudo parou. O silêncio se instalou. Um silêncio pesado, quase surreal. Nem um sopro de vento. A poeira baixou lentamente, revelando a enorme silhueta do UV da frente. Ouviu-se um tilintar metálico. A porta do carro se abriu com um rangido forçado, e uma bota de couro gasta bateu no chão. Um homem saiu lentamente com a autoridade silenciosa de alguém que não tem mais nada a provar. Capacete debaixo do braço. Óculos escuros. Jaqueta de comando impecável. Queixo quadrado e firme. Olhar opaco. Capitão Nathaniel Reynolds. 47 anos.
veterano de 3 campanhas no Oriente Médio, citado diversas vezes por bravura sob fogo, condecorado, mas também profundamente marcado. Assombrado, diziam alguns, por decisões tomadas nas sombras. Ele parou a uns 10 metros de John. O sol atrás dele criava uma silhueta quase irreal. 2 estátuas de guerra se encaravam, num deserto transformado em teatro. João Carter, disse ele finalmente num tom neutro, quase solene. Uma voz profunda e firme como um cutelo. John estreitou os olhos e deu um passo à frente. "Ah, capitão", ele respondeu calmamente. "Vejo que você trouxe uma divisão inteira. Só faltam os helicópteros." Reynolds não sorriu, permaneceu impassível. E quando um homem ameaça revelar um dos maiores segredos da defesa nacional, ele disse lentamente: "Não corremos riscos." "Isto não é uma ameaça, capitão", John respondeu, mantendo o olhar fixo nela. "É uma promessa." Seguiu-se um silêncio tenso. O olhar de Reynolds endureceu ligeiramente. Ele conhecia aquele homem. Sabia que John nunca blefava. Eles tinham visto a morte juntos, compartilhado o mesmo sangue nas mesmas valas. Mas hoje estavam em lados opostos. Finalmente Reynolds suspirou quase imperceptivelmente. "Então fazemos do seu jeito", ele disse. "Ele pega o principal." Imediatamente o esquadrão foi acionado. Como um formigueiro despertando, os soldados começaram a se movimentar. Convés foram abertos e equipamentos ultra-sofisticados foram acionados em minutos. Drones foram lançados, ganhando altitude para proteger o perímetro. Antenas parabólicas foram erguidas. Tendas táticas surgiram do chão como miragens logísticas. Equipes de inteligência instalaram servidores móveis. Uma conexão de emergência via satélite foi estabelecida. Bloqueadores de comunicação foram ativados para impedir qualquer transmissão externa. Em menos de 10 minutos, o deserto deixou de ser apenas uma paisagem. Tornou-se um posto de comando militar de nível 1, capaz de coordenar uma guerra ou encobrir um escândalo de Estado. John assistiu a tudo isso sem piscar. Ele sabia que cada segundo contava. Ele sabia que o que estava prestes a revelar poderia mudar a história, ou matá-lo antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Mas ele estava pronto. Porque naquele dia a verdade tinha um nome, um rosto e uma vontade de ferro. Dentro da tenda principal, a temperatura parecia ter caído vários graus. Não por causa do zumbido fraco do ar-condicionado portátil, mas por causa do peso invisível do que estava prestes a ser revelado. Cabos serpenteavam pelo chão, telas piscavam e soldados especializados digitavam em teclados em um silêncio quase religioso. As paredes de lona reforçada mal filtravam o ruído externo, o vento, as ordens curtas, os zumbidos no alto. Mas lá dentro, o mundo inteiro parecia suspenso no tempo. John Carter aproximou-se calmamente do terminal principal, uma caixa preta segura conectada a uma estação de servidor móvel. Ele retirou um pequeno pendrive USB reforçado com titânio, gravado com um símbolo desbotado pelo uso, um simples triângulo invertido. Um artefato roubado do coração das trevas. Ele o conectou sem tremer. Um bip discreto soa. A tela se iluminou imediatamente, revelando um menu de acesso criptografado. John digitou uma série de códigos de 256 caracteres, digitando-os com precisão. Em seguida validou. A interface alterna. As imagens apareciam uma a uma nas telas. Um vídeo de visão noturna mostrando um ataque em uma pequena vila tropical. Um mapa de satélite com círculos vermelhos indicando áreas desmatadas. Uma lista de nomes, homens, mulheres, crianças, todos riscados com uma linha vermelha. Trechos de áudio. Alvo neutralizado, setor B limpo. Nenhuma arma foi encontrada, mas a diretriz permanece em vigor. O jornalista viu alguma coisa. Ele não pode sair vivo. Depois, um arquivo final carimbado TOP Secret Operação Dark-Eel, classificação alfa. O rosto de Reynolds congelou. O problema. "De onde você tirou isso?" ele perguntou com uma voz rouca e quase inaudível. John virou lentamente a cabeça em sua direção. Projeto Dark-Eel. Uma operação clandestina realizada em Honduras em 2017. 17 civis foram mortos em uma noite. Oficialmente terroristas. Ele fez uma pausa e olhou fixamente para o capitão. Na verdade, eram denunciantes. Médicos, professores, um jornalista. Estavam investigando uma mina ilegal operada por uma empresa militar dos Estados Unidos. Reynolds olhou para baixo. Seu rosto revelava uma guerra interior. Ele conhecia aquela missão. Ele conhecia suas ordens. Mas não sabia que alguém havia filmado, ou que alguém havia sobrevivido. "Você não deveria ter saído vivo daquela missão, John. Ele murmura. "Você não deveria ter voltado com provas." John assentiu lentamente.
Eu sei. E você me deixou lá. 3 semanas na selva, fingindo estar morto. Vi coisas que não consigo esquecer. E recuperei isso, com sangue. O silêncio caiu novamente pesado, tenso como um cabo de aço prestes a se romper. Reynolds inspirou lentamente. Quase dava para ouvir as engrenagens da sua consciência rangendo. Então John abriu uma pequena bolsa preta a seus pés. Tirou um envelope pardo grosso e lacrado. Colocou-o sobre a mesa entre eles. Aqui estão as minhas condições, ele disse calmamente. Não quero guerra. Não quero derrubar o exército inteiro. Quero a verdade. Ele fixou seu olhar em Reynolds. Quero uma audiência pública perante o Congresso. Quero que as famílias das vítimas sejam reconhecidas, indenizadas e que seus nomes sejam limpos. E acima de tudo, quero uma promessa, que nunca mais uma operação secreta poderá ser conduzida sem supervisão civil independente. Nunca. Reynolds permaneceu em silêncio por um longo momento. Olhou para o envelope como se fosse um detonador. Sabia o que aquilo representava. O fim de um sistema. Uma afronta à impunidade. Finalmente, ele estendeu a mão. Ela tremia levemente. Ele pegou o envelope sem dizer uma palavra. Mas aos seus olhos, algo havia mudado. Ele não era mais o oficial leal a qualquer custo. Era um homem que acabará de encarar o abismo, e que talvez decidirá não jogar mais inocentes nele. A noite caíra sobre o acampamento improvisado, envolvendo o deserto em uma escuridão quase total, mal interrompida pelo zumbido distante dos geradores e pelo brilho bruxuleante de algumas lanternas táticas. O céu estava surpreendentemente claro. Milhares de estrelas brilhavam silenciosamente, alheias aos conflitos dos homens. Numa tenda remota, isolada do coração do acampamento, Capitão Reynolds estava sentado em uma cama de lona. O tecido esticado sob seu peso rangia suavemente. Ele segurava nas mãos um álbum de fotos antigo, com a capa desgastada pelo tempo e pela poeira. Seus dedos calejados deslizavam lentamente sobre as páginas. Uma foto. Ele e John, 20 anos mais novos, de uniforme, armas nos ombros, olhar endurecido pelas primeiras mobilizações em Kandahar. Outra, um jogo de cartas numa trincheira, rostos cobertos de terra, gargalhadas apesar dos projéteis assobiando ao longe. E então uma terceira, uma foto desfocada tirada ao pôr do sol, onde os vimos em pé em um veículo blindado, levantando a mão em sinal de vitória. Do irmãos de armas. Não apenas soldados. Homens que carregaram uns aos outros, às vezes literalmente, até a beira da morte. Mas naquela noite no deserto do Texas, tudo separou. Reynolds fechou o álbum com um gesto lento, quase doloroso. Pouco tempo depois, ambos estavam sentados do lado de fora, perto de uma pequena fogueira improvisada acesa em um barril de metal. O ar cheirava a areia quente, óleo e tensão. John tomou um gole de café bem quente de uma caneca velha e amassada. O amargor do líquido parecia combinar perfeitamente com o amargor da noite. Reynolds, com os olhos fixos nas chamas, quebrou o silêncio. E por que não simplesmente vender esses documentos? Ele perguntou sem olhar para ele. Você poderia desaparecer com um novo nome, uma nova vida. O mercado negro teria pago milhões. John expirou lentamente. Porque não se trata de dinheiro, ele respondeu com uma voz calma, mas firme. É uma questão de honra. Algo que perdemos ao longo do caminho. Ele colocou a xícara sobre uma pedra plana. Lembra do que disseram em Kandahar? Não lutamos pela bandeira. Lutamos pela que está ao nosso lado. Reynolds assentiu lentamente. Eu lembro disso. Então, como acabamos matando civis e encobrindo isso? Como deixamos pessoas como Wexler liderarem operações onde a verdade é o inimigo? Reynolds cerrou os punhos. O nome de Wexler, ex-diretor de operações clandestinas, pesava muito, como uma lembrança de ordens recebidas mas nunca digeridas. Você está arriscando sua vida, John, e está me forçando a escolher entre minha lealdade ao exército e minha consciência. John olhou-o diretamente nos olhos. E estou lhe dando a chance de fazer a coisa certa. Não por mim, nem mesmo pelas vítimas. Por nós. Pelo que sobrou do que pensávamos estar defendendo. Um silêncio se instalou. Um silêncio real. Não um silêncio constrangedor, mas o de uma fratura invisível se alargando entre dois homens, entre duas versões do mesmo ideal. Reynolds respirou fundo. Ainda observava as chamas, mas seu olhar estava em outro lugar, perdido nas dunas do Afeganistão, nas ordens gritadas pelo rádio, nos corpos que jamais esquecera. Você ainda acredita que a verdade pode consertar tudo? John deu de ombros. Não sei, mas acho que não podemos mais fugir disso. O fogo crepitava suavemente, projetando suas sombras contra a lona da tenda, fazendo-os dançar como fantasmas. Reynolds finalmente murmurou, quase para si mesmo.
Se eu te ajudar, eles virão atrás de mim também. Então vamos esperar por eles juntos, respondeu John. E no olhar que trocaram, havia o traço indelével de tudo que haviam vivido, de tudo que estavam dispostos a perder. 2 semanas depois Washington estava em turbulência. Na ala leste do Capítulos, a grande sala de audiências do Congresso havia sido excepcionalmente remodelada para acomodar um evento de importância histórica. As paredes revestidas de madeira, os retratos de ex-presidentes pendurados no alto, as câmeras apontadas para todos os cantos, tudo testemunhava a importância do momento. Membros do Congresso, altos funcionários do Pentágono, jornalistas, advogados militares e constitucionais, todos estavam lá. E nessa multidão tensa, 2 homens avançaram lado a lado em direção ao banco das testemunhas. John Carter com uma camisa sóbria, sem nenhuma insígnia, com as feições contraídas, mas a cabeça erguida. Capitão Nathaniel Reynolds, em uniforme cerimonial, todas as suas condecorações presas, mas sua alma nua. Os murmúrios cessaram quando eles fizeram o juramento. Então a verdade caiu sobre a Assembleia como uma tempestade. John falou sem rodeios. Revelou as ordens não oficiais, as aldeias apagadas dos mapas, os jornalistas silenciados, as crianças mortas por engano, e depois classificadas como perdas colaterais. Reproduziu os vídeos, as gravações, mostrou os documentos desclassificados, cada evidência mais assustadora que a anterior. E quando o presidente do comitê lhe perguntou: por que não ficar em silêncio, como os outros? João simplesmente respondeu: porque o silêncio mata com mais certeza do que balas. E um dia terei que olhar meu filho nos olhos, e dizer a ele o que fiz quando tive uma escolha. Então Reynolds, em um silêncio pesado, aproximou-se do microfone. Sua voz era profunda, mas surpreendentemente clara. Confirmo a autenticidade dos documentos apresentados. Participei, às vezes involuntariamente, do encobrimento de atos contrários à nossa Constituição. Isso não é traição. É um ato de verdade. E às vezes, lealdade significa ter a coragem de dizer não. Os dias que se seguiram foram históricos. A mídia explodiu, redes de notícias cortaram sua programação para transmitir clipes contínuos da audiência. Imagens de Carter e Reynolds foram vistas em todo o mundo. Nas casas de várias famílias americanas, aquelas cujos entes queridos desapareceram na América Latina, o choro irrompeu. Não eram apenas lágrimas de dor, mas também de alívio. Finalmente acreditamos neles. Do protesto, silenciosos foram organizadas em frente às bases militares. Soldados em trajes civis depositaram flores em frente aos portões, em memória daqueles que nunca conseguiram proteger. O presidente dos Estados Unidos, em um discurso solene no Salão Oval, declarou: não podemos mudar o passado, mas temos o dever moral de aprender com ele. A partir de hoje, todas as operações especiais estarão sujeitas à supervisão civil independente. E as famílias das vítimas receberão justiça, reconhecimento e reparação. O diretor de operações clandestinas Erari tornou 3 generais resignado. Dezenas de arquivos foram abertos. O próprio exército teve que revisar sua doutrina sobre intervenções secretas. Quanto a Reynolds, foi suspenso de suas funções militares. Mas, paradoxalmente, tornou-se uma figura pública, convidado para debates, aclamado como um homem que teve a coragem de enfrentar o inaceitável. Meses depois, a milhares de quilômetros de Washington, no norte de Montana, uma casa de fazenda isolada ficava no sopé de colinas arborizadas. Lá, John Carter morava sozinho. Sem televisão, sem internet, nem sinal de telefone confiável. Ele acordava cedo, regava seus vegetais, consertava suas cercas e alimentava suas cabras. Cumprimentava seus vizinhos discretamente, recusando jornalistas e pedidos de entrevista. Ele só queria respirar. Mas todas as manhãs, sem exceção, ele fez a mesma coisa. Ele tirou um relógio militar desgastado, o mesmo que usará naquele dia no deserto. Aquele que exibia 14H47, no momento preciso em que a escolha havia sido feita. Ele abriu e olhou em silêncio. Então ele colocou no bolso interno do casaco. Porque ele sabia que às vezes basta parar uma motocicleta no topo de uma estrada esquecida, no coração de um deserto sem testemunhas, para desencadear uma revolução.